Quando alegaram que a maioria dos ouvintes seriam agentes da KGB, meu pai respondeu: ótimo, eles precisam ouvir o Evangelho. His death on the cross, which was celebrated a few moments ago, where he shed his blood. Como Billy seguia uma agenda restrita e controlada pelo governo, ele dedicou parte de seu tempo para encontros privados com políticos do alto escalão, com os quais discutiu assuntos como direitos humanos e relações internacionais. No encontro com um alto membro do Politburo, ele entregou uma lista com os nomes de 150 evangélicos que especulava-se estarem aprisionados naquele momento. Billy Graham disse educada, mas diretamente, que há muitos evangélicos na América e que, enquanto se soubesse que evangélicos são oprimidos pelo governo soviético, as chances de melhorar as relações entre os dois países seriam mínimas. Billy sempre procurava deixar claro: há pessoas religiosas no seu país. Sempre haverá religiosos em seu país, e vocês perdem mais ao persegui-los do que ganham ao inibir sua liberdade. Pessoas religiosas são bons cidadãos. Não há por que reprimi-los. Ele usava o mesmo argumento a favor dos judeus, muçulmanos e outros. E por fim, ele procurava dizer que, para os americanos, a liberdade religiosa é algo fundamental. E os americanos nunca se sentirão à vontade para negociar com a União Soviética enquanto aqui não houver a liberdade religiosa. Pode não ser importante para vocês, mas é muito importante para nós. À medida que ele se mostrava politicamente astuto, havia mais e mais e mais liberdade. Em setembro de 1984, Billy Graham foi convidado a realizar uma campanha de 12 dias de pregação em 4 cidades: Leningrado, Tallinn, Moscou e Novosibirsk. Foram 50 pregações para públicos diversos em igrejas, sindicatos e repartições comunistas. Ele estava muito feliz, pois o governo não impôs restrições às suas mensagens. Love one another. That's the big commandment. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, and all thy soul, and your neighbor as yourself. As pessoas que vinham ouvir Billy Graham nas igrejas, ao ar livre, nos campos ou nas ruas das cidades, ao fim da mensagem diziam que ouviam milhares de estalidos. Na verdade, eram os gravadores de fita cassete sendo desligados, e depois as pessoas faziam cópias. Estavam por toda a parte, as fitas com a pregação do Evangelho por toda a parte da União Soviética. Reuniões religiosas eram clandestinas, como são em outros países hoje, mas pessoas ouviam a palavra de Deus onde quer que elas fossem. Após 2 bem-sucedidas viagens à Rússia, uma porta foi aberta para convites de outros países do bloco oriental. Billy e sua equipe agiram rapidamente. Primeiro, entre as 2 visitas à Rússia, ele foi à Alemanha Oriental, onde pregou do púlpito de Martinho Lutero, na igreja da cidade de Wittenberg, o berço da Reforma Protestante, e logo depois foi à Tchecoslováquia, onde as pequenas igrejas o receberam com lotação máxima. Então, após a segunda visita à Rússia, um convite veio da Romênia. Lá estava meu pai, com sua Bíblia erguida acima de sua cabeça. Quando erguia a Bíblia, o povo gritava o nome do Senhor Jesus Cristo. Caixas acústicas foram colocadas do lado de fora, nas árvores, e, enquanto eram instaladas, milhares de pessoas reuniam-se em volta. Um policial aproximou-se do homem que estava completando aquela instalação e disse: "Não é permitido fazer isso. Desligue essa caixa imediatamente." O homem olhou o policial nos olhos e respondeu: "Não, eu não vou fazer isso. Se você quer desligá-los, suba e desligue." O policial olhou em volta para as milhares de pessoas que estavam ali olhando para ele e simplesmente foi embora. Em 1988, as igrejas da Hungria encaminharam para as autoridades uma requisição oficial para convidar Billy Graham e sua equipe para uma visita ao país. E o governo, que era comunista, permitiu. Ao chegarmos à Hungria, o presidente nos recebeu em seu gabinete e disse: todas as igrejas do país se uniram e pediram autorização para convidá-los a realizar uma cruzada aqui.
E continuou: estamos em apuros, moral, ética e espiritualmente. E precisamos de ajuda. O que quer que façam na América, façam aqui. Nem perguntem se é permitido. Eu cuido disso. Pregar cartazes sobre Deus era ilegal. Ir às rádios e divulgar informações sobre uma cruzada ou cerimônia religiosa era ilegal. O público compareceu em massa. Foi espantoso. Christ did his part on the cross. Krisztus megtette magáét a kereszten. God did his part in raising him from the dead. Isten megtette magáét azzal, hogy föltámasztotta őt a halálból. Now you must do your part by receiving him. I'm going to ask you to get up out of your seat from all over the stadium. Arra foglak kérni benneteket, hogy álljatok föl a ti ülőhelyeitekről az egész stádiumban mindenfelé. And come and stand in front of this podium. Quando ele fez o apelo, as pessoas literalmente vieram correndo pelo gramado, como se corressem para o próprio Deus. Foi algo incrível. É preciso lembrar que aquele povo não teve liberdade. Liberdade espiritual por 44 anos. E lá estávamos, visitando um país comunista, onde o próprio presidente percebe que precisam de Deus. E ele nos ajudou, seus assessores nos ajudaram a fazer aquilo. Depois daquilo, 5 meses depois, o comunismo caiu. Pessoas especulavam qual foi o seu papel no que houve na Europa. O que Billy teria feito que causasse algum impacto nas incríveis mudanças que aconteceram no comunismo naqueles anos. Eu acho que só Deus sabe qual foi o impacto de uma campanha como aquela. Já por outro lado, em determinados momentos dizemos, sim, houve um impacto. Há certas coisas que aconteceram de um jeito que não poderia ser diferente. Assim que os partidos comunistas começaram a se desmanchar, o colapso logo atingiu as nações do Bloco Oriental. Em 1991, 7 décadas de ditadura marxista chegaram ao fim. Na ocasião, Billy escreveu: o que está acontecendo no mundo não é apenas um protesto, mas uma revolução no âmbito do coração humano. Menos de um ano depois, o Estádio Olímpico de Moscou seria o palco da maior cruzada já realizada em qualquer dos países ex-comunistas. A oração que Billy Graham e Grady Wilson fizeram naquele estádio na primeira visita a Moscou em 1959 era finalmente atendida. Foi algo inesquecível. Estávamos no Estádio Olímpico com capacidade para cerca de 30 mil pessoas, mas havia 40 ou 50 mil pessoas lá dentro, enquanto milhares ficaram do lado de fora assistindo tudo em telões. Once you've been to the cross, Побывав у подножия креста, repenting of your sins, покаявшись в грехах, receiving Christ into your heart by faith, доверившись Иисусу Христу верою, you can never be the same. вы не сможете вести прежний образ. Quando deram a palavra ao meu pai, ele não falou de capitalismo, não falou de Guerra Fria. Ele falou como poderemos ter fé e paz no coração pela fé em Jesus Cristo. Ver o coral do exército russo cantando aquele hino era ver Deus agindo na União Soviética. Eles cantaram em inglês: Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Foi uma experiência inesquecível. Assistir aos oficiais militares cantando hinos cristãos, trajando os uniformes de quem era o nosso maior adversário, foi pura emoção. Senti arrepios na espinha ao relembrar que em tão pouco tempo as coisas mudaram tão dramaticamente assim.
Eu vi soldados de uniforme se convertendo naquele evento. De fato, abrimos muitos caminhos. E os acontecimentos históricos nos países que visitamos, como, por exemplo, a queda do Muro de Berlim e tantas coisas que aconteceram depois da entrada de Billy Graham naquela parte do mundo, pregando o Evangelho da Paz. Billy Graham e sua equipe afirmam: não sabemos que impacto tivemos. Nós sabemos que eles atenderam a todas nossas solicitações. Abriram seminários, igrejas, permitiram a imigração de judeus. Eles nos atenderam em tudo. Era perceptível que era apenas uma questão de meses para o comunismo desabar. Thomas Wolfe escreveu: você não pode voltar para casa. Mas no caso de Ruth houve uma exceção. Ao passear pelos campos, por vilas e fazendas, campos de arroz e montanhas, Ruth comentou: senti-me em casa. Com certeza tenho sangue camponês em minhas veias. Billy Graham foi à China porque Ruth cresceu ali e tinha muito interesse pela China. O extenso vínculo de Ruth com o povo chinês fez com que ela fosse chamada de Irmã da China. Suas fortes conexões faziam com que Billy Graham fosse muito respeitado pelo povo chinês. Nessa viagem que fizeram juntos, eles puderam localizar diversas pessoas que haviam sido tratadas no hospital da comunidade onde Ruth cresceu. Todos lembraram de terem sido atendidos pelo pai dela. Now we pray. 我们祷告。 Our Father and our God, we thank Thee for such a glorious, wonderful good news that we have in Christ. 我们的神，我们感谢你，我们在基督耶稣里面有这样奇妙的信息。 We thank Thee for this great nation of China. 我们为了中国这个伟大的国家感谢你。 Nem todos os compromissos de Billy Graham eram nas igrejas. A maioria dos cristãos só podiam participar de reuniões informais com acesso restrito. Apesar do governo chinês não ter permitido a realização de uma cruzada naquela ocasião, não houve restrições quanto ao que falar ou a quem falar. Billy ficou muito impressionado com os estudantes chineses, cujos heróis não eram artistas ou esportistas, mas sábios e filósofos. Eles estavam mais voltados para os assuntos morais, e suas perguntas refletiam seu interesse por questões religiosas e direitos humanos. O que em parte explica por que houve, um ano após a visita de Billy Graham, a manifestação dos estudantes na Praça da Paz Celestial.